Bom dia, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Kainan, eu sou um homem comum, levando uma vida comum, mas vivendo o extraordinário de Deus na minha rotina. E então, esse aqui é o Extra no Ordinário. E hoje, eu tô começando o canal aqui. Ele tem vários objetivos, esse canal, né? Mas um deles é levar a palavra de Deus e mostrar que Deus se revela na sua rotina, tá? Deus, ele não, ele também está em eventos, em grandes cultos. Não tô aqui para ser contra a congregação, congregar, a ter uma igreja. Pelo contrário, eu, eu encorajo você a procurar a congregar, a ter uma igreja, a servir numa igreja. Mas o seu relacionamento com Deus, ele está na sua rotina, né? E aqui é um exercício tanto para mim quanto eu quero compartilhar com vocês até esse exercício de enxergar Deus na sua rotina, nas suas pequenas coisas, né? E o primeiro vídeo que eu quero trazer para vocês na realidade, é como que eu faço no meu devocional, né? Para quem não sabe, devocional é um nome sugestivo, vem de devoção. Então você demonstrar devoção ao seu Senhor. Pra gente é Jesus Cristo. E muitas pessoas fazem devocional. E a devocional é uma prática de leitura, de oração, de meditação, de estudo, onde a gente devota o nosso tempo, a nossa intenção ao Senhor, né? E existe a base do devocional é a Bíblia. Mas existem livros que auxiliam, né? Eu tô aqui, por exemplo, o meu tá bem apagadinho, mas eu tô com Dia a Dia com Spurgeon, Charles Spurgeon. Foi um grande pregador, se eu não me engano, em inglês. E ele traz uma passagem, duas passagens por dia, uma pra manhã, uma pra noite, onde ele tem uma pregação dele, uma exposição do texto, né, uma leitura, do que ele entendeu daquele texto, né? E eu quero compartilhar com vocês, quero ler o de hoje, mostrar como que eu faço e depois se tornar um hábito, pelo menos algumas vezes por semana, trazer aqui para vocês, fazer com vocês essa prática de devocional, tá bom? Hoje é dia 16 de julho, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 16 de julho. E o texto escolhido por Charles foi Êxodo 16, 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã. Como que eu geralmente faço? Eu leio o texto que Charles escolheu. Depois eu procuro na Bíblia, ler o texto e entender o que eu entendi. E depois eu choco o meu entendimento com a exposição do texto de Charles, tá? Então, perdoem a minha voz essa semana, mas eu acho que eu tô começando a ter dor de garganta, ficar gripado, enfim. Então vamos lá. Colhiam no, pois, manhã após manhã. Isso é Êxodo 16, 21. Vamos até Êxodo 16, 21. Gente, eu não sou um grande conhecedor da palavra, não tenho faculdade, não tenho nenhum estudo. Tô falando de novo pra vocês, eu sou um homem comum, vivendo uma vida comum. E procurando descobrir o extraordinário de Deus na minha vida, tá? Estou gravando vídeo. Minha mulher chegou. Minha esposa. Essa Mariana é minha esposa. Daqui a pouco ela também tá. Daqui a pouco ela também tá para essas bandas aqui do YouTube. Porque é um projeto nosso antigo. E aí. Eu vou arrastar pra ela pra cá se der certo. Não só se der certo, né? Se der certo, a produção, né? Eu sempre arrastando essas coisas.
E aqui, Deus tava, o povo tava no deserto e Deus estava mandando suprimentos para eles, né? Então, é uma passagem que é mais conhecida, né? Não tem tanta. É mais falada, mais umas parábolas mais faladas, onde o povo estava no deserto e Deus mandava suprimentos todos os dias. Então, vamos ler um trecho que meio que contextualiza, né? Eu vou ler a partir do Êxodo 16, versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 da tarde, entre as 2 tardes, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial. E, pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça. Segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia colher. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam a cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. Porém, aquecendo o sol, derretia-se. O versículo que a gente leu ali no Spurgeon foi o 21, né? E eles, pois, colhiam a cada manhã, cada um conforme o que podia comer. Porque aquecendo o sol, o se derretia. E aí os dois últimos, né? E aí aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão, e em dobro, 2 gômeres por cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo dia, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozinhei-o. O que quiser cozer na água, cozinhei na água. Em tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. A passagem ali, o entendimento que eu tive da passagem é que Deus e vem caber muito com esse primeiro vídeo que eu tô trazendo, explicando um pouquinho qual que é o do projeto de reconhecer o extraordinário de Deus na nossa rotina. É que Deus, ele se mostra a cada dia, né? Então, não só ele nos satisfaz, mas ele nos satisfaz como nos sustenta, mas ele manda carne, né? Ele manda substância, ele manda coisas gostosas, né? E se hoje a carne já não é algo tão barato assim, né? Na situação do brasileiro médio, né? Enfim. Imagina aquela época onde os povos não tinham como armazenar as carnes, enfim. Era algo de valor. Então,
próprio Deus, ele vai mandar todos os dias para nós situações de valor, situações que vão nos sustentar, o nosso sustento diário, né? Jesus já falava na oração que era o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então a gente tem que ficar preocupados, ou não só o preocupar, mas a gente tem que ansiar pelo dia de hoje. A gente não precisa ansiar pelo dia de amanhã, pelas providências de amanhã, pelo sustento de amanhã, sei lá, pelo fechamento de clientes no seu trabalho amanhã, pelo, pelo aumento amanhã, pelos boletos de amanhã. A gente não pode ser irresponsável e negligenciar essas coisas, mas a gente ser responsável é diferente de ficar ansioso por tal coisa. Também, eu sou meu próprio editor, eu vou botar aqui o versículo que eu vou citar, que eu não lembro de cabeça, mas que tenha, não dei-vos ansiosos por coisa alguma, né? Então, eu creio que a questão é Cristo nos lembrando que Ele é o nosso Senhor, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar coisas boas todos os dias, naquele dia. É um convite para viver o seu presente. É um convite para viver o agora, não viver o futuro, né? Então, agora eu vou confrontar o meu entendimento com o que Spurgeon traz. E Spurgeon fala: trabalhe para manter o senso de toda a sua dependência da boa vontade e do prazer do Senhor, para que seus mais ricos deleites persistam. Nunca tente viver do maná envelhecido, nem busque encontrar ajuda no Egito. Tudo deve vir de Jesus, ou você estará arruinado para sempre. Unções antigas não bastarão para conceder unção ao seu espírito. Sua cabeça precisa de óleo frescos, que óleo fresco seja derramado sobre ela. Vindo da trombeta de ouro do santuário, ou sua glória cessará. Hoje você pode estar no cume do monte de Deus, mas aquele que o colocou lá precisa mantê-lo lá, ou você despencará muito mais rápido do que imaginar. Sua montanha só permanece firme quando ele a coloca em seu lugar. Se ele esconder sua face, você muito em breve se inquietará. Se o Salvador julgar apropriado, não há uma só janela por meio da qual você vê a luz do céu, que ele não poderá escurecer em um instante. Josué creu que o sol pararia, mas Jesus pode envolvê-lo em total escuridão. Ele pode retirar a alegria do seu coração, a luz dos seus olhos e a força da sua vida. Na mão dele está o seu consolo de acordo com a sua vontade. Tudo pode apartar-se de você. Esta nossa dependência constante de nosso Senhor é determinada para que o sintamos e o reconheçamos, pois ele permite apenas que oremos por nosso pão de cada dia, como falei antes. Então é engraçado como os entendimentos eles convergem, né? Ele permite apenas que oremos pelo nosso pão de cada dia, para que a gente não viva não retenha as bênçãos que ele nos mandou e viva delas para sempre e nunca mais o busque, né? E promete apenas que, como os teus dias durará a tua paz. Não é melhor para nós que sejamos assim, que possamos frequentemente dirigir-nos a seu trono e constantemente sejamos lembrados de seu amor? Ó, quão rica é a graça que nos supre tão continuamente e não se detém por causa da nossa ingratidão? A chuva áurea nunca cessa, e a nuvem de bênção permanece eternamente sobre a nossa habitação. Ó Senhor Jesus, nos curvaríamos aos teus pés, conscientes de nossa completa inabilidade de fazer algo sem ti. E, em todo o favor que tivemos o privilégio de receber, adoraríamos teu nome bendito e reconheceríamos o teu amor inesgotável. Eu acho que não existiria palavra ou reflexão melhor para a gente começar esse canal, começar esse projeto, começar
a rotina de compartilhar com mais irmãos, com mais pessoas, com mais. Você que às vezes gostaria de ouvir um pouco mais de Jesus e tem vergonha de, de ir numa igreja ou tem medo de virar crente, mas que a palavra de Jesus te atrai de alguma forma. Então, sinta-se à vontade, venha cá, venha aqui nesse, comigo, buscar todos os dias o seu pão, que, que eu possa compartilhar com você todos os dias uma reflexão, uma situação que Deus se mostrou no meu dia, né? Porque esse é o propósito do canal, é o, reconhecer as bênçãos do Senhor e reconhecer o nosso Salvador, o nosso Senhor na nossa rotina. É isso? Um abraço. Deus abençoe.